Boa noite para vocês que estão aqui com a gente hoje no nosso super encontro, no nosso primeiro dia da Semana da Sintonia, que a gente desenvolveu, né? A gente co-criou essa semana, eu e as meninas do Movimento de Expansão, para poder fazer um esquenta do nosso evento que a gente faz todo ano, que o Movimento de Expansão faz todo ano, aqui em Porto Alegre. Esse ano vai ser no Araújo Viana, dia 27 de outubro, onde a gente traz palestrantes de todo o Brasil e a gente vai falar um pouco sobre o movimento de expansão depois, né, sobre esse super evento depois. E a gente decidiu trazer para quem quisesse nos conhecer um pouco mais, para quem quisesse entender um pouco mais do propósito e da intenção do movimento de expansão, a gente decidiu fazer essa Semana da Sintonia, onde a gente vai andar por todos os aspectos da vida do ser humano durante todos esses dias. Né? O primeiro dia, hoje, a gente vai falar sobre saúde e disposição, que a gente está aqui com a Mônica, né, que está trazendo esse conteúdo maravilhoso, que ela é terapeuta em Body Talk, e também minha terapeuta, né, Mônica? E eu, assim, sou muito fã dela, nós todas do Movimento de Expansão, quem foi lá já fazer o encontro com ela, né, a sessão com ela de Body Talk, se encantou, né? Eu sou uma pessoa que indico muito a Mônica. Ela tem um conhecimento muito bacana, um conhecimento totalmente diferenciado. A gente está aqui no Movimento de Expansão já há 3 anos, lidando com pessoas que são experts em todos os assuntos terapêuticos possíveis e imagináveis. Tudo que se refere a desenvolvimento pessoal, a questão comportamental do ser humano, eu acho que tudo isso a gente já desbravou no movimento de expansão, trazendo essas pessoas para contribuir com o conteúdo delas, né? E a gente faz esses eventos, eventualmente menores, com alguns palestrantes, e este grande movimento de expansão que vai ser no dia 27 de outubro, e também a gente trabalha muito com essa questão online, afinal de contas, pela internet a gente pode se conectar com muito mais pessoas, e assim a gente pode trazendo esse conteúdo de forma gratuita para vocês, para que vocês já tenham alguma transformação na vida de vocês, já comecem esse processo de desenvolvimento pessoal de vocês, e assim vocês podem depois, né, nos conhecendo dessa forma, vocês podem depois vir fazer parte do evento com a gente, que vai ser um evento sensacional. É sempre muito legal, né? Primeiro evento a gente trouxe a Mir Klink, segundo evento a gente trouxe Monja Coen e vários outros palestrantes, né? Todos os eventos são vários palestrantes. Esse ano a gente vai ter o Marcelo Gleiser, né, que ganhou o Prêmio Nobel aí da Espiritualidade, que se equivale a esse Prêmio Nobel da Espiritualidade. A Graça tá dizendo que tô sem som, mas eu não tô sem som, gente, porque vocês estão me ouvindo, né? Tá todo mundo me ouvindo aqui, né? Então, alguma coisa no da Graça. Fala com ela aqui no chat, Paula, por favor. E aí, a Paula tá aqui também, que é do Movimento de Expansão. Dá um oizinho aí pra galera, Paula. E então essa é a intenção do nosso encontro de hoje, né? Então é trazer mais uma vez um conteúdo aí de muita qualidade para vocês, para que vocês comecem esse processo de desenvolvimento, que a gente trabalhe com essa questão comportamental. Eu, particularmente, sou coach de desenvolvimento empreendedor. Peraí, só um pouquinho, tá, gente? Alguém está com o microfone. Passou, bonitinho. Peraí. E eu trabalho com esse processo de desenvolvimento empreendedor e por muitos anos eu percebo que não adianta a gente ter a melhor ideia, não adianta a gente ter um melhor plano de ação, não adianta a gente saber um monte de coisa se o nosso comportamento não está alinhado ao que realmente a gente quer realizar. Então tudo está baseado na nossa questão pessoal, no final das contas, tudo está baseado no nosso comportamento, e o nosso comportamento ele está alinhado com todas as questões que a gente tem aí guardadinha nos nossos cérebros. E hoje a Mônica vai trazer um pouco disso, que eu achei muito legal a ideia, né, dela, de trazer, porque a gente convidou ela para vir falar sobre a questão de saúde e disposição.
e ela veio com essa ideia de falar sobre a questão dos nossos cérebros, né? Para a gente entender mais ou menos como é que isso funciona, por que é interessante reequilibrar esses nossos cérebros, e de repente ela vai nos dar algumas dicas de como fazer isso, Mônica, de como começar pelo menos esse processo de equilibrar esses nossos cérebros. Então, fiquem aí até o final desse super encontro aqui com a Mônica, que ela vai trazer muita coisa bacana aí para vocês. E não sei, fica bem à vontade, Mônica, em como tu vai trazer o conteúdo, se tu quiser abrir para as pessoas poderem interagir, se tu quiser pedir para as pessoas interagirem pelo chat, ou se tu achar melhor falar e depois pedir para que elas venham com as perguntas no final, para não ir atrapalhando todo o contexto do que tu vai trazer dentro desse tema, né? Aí tu fica bem à vontade para interagir aí com o pessoal. E, gente, prestem atenção, coloquem aí, se concentrem, desliguem todas as redes sociais de vocês, porque o negócio aqui vai estar muito, muito bacana. Eu, se fosse vocês, não perderia nem um segundinho, porque eu vou dizer para vocês do fundo do meu coração, eu sou fã dessa mulher, gente. Eu não largo essa mulher por nada. E quem me conhece sabe que eu tô sempre indicando ela, né? Tá doente? Vai falar com a Mônica antes de qualquer coisa. E se as doenças estão aparecendo recorrentemente, significa que elas estão querendo nos dizer alguma coisa. Então, a Mônica sabe de tudo isso e hoje ela vai compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Deixa eu ver se eu consigo te trocar de tela pro principal. Aqui. Consegui, né, Paula? Sim, tá ok. Tá ótimo, então, Mônica, seja bem-vinda. Tá tudo lindo aí, então pode começar a se comunicar aí com o pessoal. Muito legal. Obrigadão por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar abrindo, né, a Semana da Sintonia e estou muito lisonjeada assim com todo esse movimento de expansão. Bom, meu nome é Mônica Menegotto, eu sou terapeuta Body Talk, como a Débora disse, e não sei se todos conhecem, eu estou sentindo falta de ver as carinhas só, né? Mas tá tudo bem. Então... Tu quer que eu abra as caras? Ah, tá, porque tá todo mundo sem as caras, tá sem todo mundo ninguém tá aparecendo, Mônica. Então não adianta muito. E aí, eu acho que para uma questão de organização seria legal que eu falasse sobre o conteúdo e vocês, no final, fizessem as perguntas, né? Ou se quiserem já colocando no chat ali, e aí eu vou olhando e vou integrando. Então, eu vou falar um pouquinho o que é essa técnica que eu trabalho, que é o Body Talk, que é um sistema de saúde que se propõe a olhar o ser como um todo, mas que parte do princípio que existe uma consciência maior, uma sabedoria inata que sabe o tempo todo o que está acontecendo com a gente, né? E que toda forma de expressão do corpo tem um objetivo. Quando o nosso corpo é composto de órgãos, glândulas, que têm funções fisiológicas, então o meu rim, ele vai filtrar o meu sangue para poder limpá-lo, mas também tem uma função emocional, ele nos vincula com a nossa atenção, o nosso medo, tem uma função de consciência e por aí vai. Então, quando uma pessoa chega no consultório falando sobre um determinado sintoma, o que a gente busca primeiramente é encontrar que consciência esse corpo está querendo trazer, né? Eu gosto de usar a metáfora que o corpo é o veículo da nossa experiência aqui na Terra. Então, o nosso carro, né, o carro que a gente dirige na vida e nas ruas, ele tem luzinhas que vão dando indícios do que está acontecendo com ele. E o nosso corpo, da mesma forma, também está sempre comunicando o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo na interação dele com o mundo.
Quando a Débora me convidou para fazer essa participação aqui, para falar um pouco com vocês, eu procurei algum assunto que pudesse trazer um pouco mais de consciência, né? E que houvesse alguma forma de vocês aproveitarem o que eu vou falar para o dia a dia, para agora, né? A partir deste momento. E aí eu prestei atenção do que estava acontecendo aqui no consultório e percebi que tem sido muito recorrente a fala: eu estou muito estressado, eu não consigo dormir, eu não sei o que eu quero, eu estou perdido e muito irritado. E geralmente, quando isso acontece, né, tendo um olhar assim mais amplo, geralmente o corpo pede que eu dê consciência do funcionamento de algum cérebro e que eu faça esse reequilíbrio. Aí vão me perguntar assim, mas como assim algum cérebro, né? Que eu saiba, o cérebro está aqui na cabeça, né? E isso é muito engraçado, porque embora não se fale muito do funcionamento dos 3 cérebros principais do corpo, intuitivamente a gente tem consciência disso. Então, quando vem uma pessoa e começa a falar muito de coisas técnicas, geralmente a gente fala, bah, esse cara é um cabeção, essa pessoa é um cabeção, né? Quando a gente vai falar de alguma coisa sobre amor, memórias do coração, geralmente a gente já coloca a mão aqui e a gente fala, meu coração dói, né? Essas memórias do meu coração, memória do coração. E quando a gente vai falar de alguma coisa que seja mais visceral, é comum a gente falar, me dá um nó nas tripas, ou se não, me revira por dentro, né? Então, a gente instintivamente já se faz esse movimento. O que eu venho trazer aqui, eu acho que tem algum microfone aberto, Débora, se tu pudesse olhar. O que eu venho trazer aqui hoje é um pouquinho mais desta consciência dos 3 cérebros e como eu vejo essa interação com a nossa vida no dia a dia, né? Então, assim, ó, eu sou muito de falar pela intuição, né? Quem consulta comigo sabe, né? Que eu vou recebendo as informações e vou falando, mas aí eu fiz algumas anotações para que eu não esquecesse de alguma coisa, né? Então, assim, o cérebro da cabeça, ele é chamado de cérebro cranial, né? Do crânio, e ele é o cérebro mais conhecido, né? Já se estuda ele há muito tempo, e por mais que se invista em pesquisa, quanto mais se estuda, menos se sabe, mais se encanta. Ele realmente é encantador, né? Mas o que se sabe é que ele é um grande executor. Quem conhece alguma coisa sobre PNL sabe que nós temos programas pré-agendados, pré-gravados, né, no nosso cérebro, com base em experiências que a gente já teve, e que são programas que eles são executados com frequência. Então, por mais que às vezes aquela atitude não seja a melhor, não se adeque tanto àquele momento, a gente faz igual. Da mesma forma, assim, quem tem um hábito quer mudar um hábito. Até tem livros que falam sobre isso, né? Como mudar um hábito, poder do hábito. Então, mudar, porque o que acontece? Dentro do nosso cérebro se forma um caminho, né? Um caminho químico e elétrico, que são as sinapses, e esse caminho, como ele é utilizado frequentemente, quando eu vou para a ação, que é isso que o cérebro da cabeça faz, ele coordena as nossas ações, então, automaticamente aquela via é pega, porque ela tem mais fluxo, é mais fácil.
mesmo que não seja tão confortável, a gente acaba seguindo o caminho que é mais conhecido, que é mais sabido e que é mais rápido. A questão do cérebro da cabeça é ter agilidade, né? Vou falar um pouquinho então do cérebro do coração agora, né? Eu também escrevi que esses 3 cérebros, então assim, embora não hajam pesquisas, na verdade a sabedoria como um todo, a sabedoria antiga, ela já fala desses 3 cérebros há muito tempo. Então, na medicina tradicional chinesa, eles falam dos dantians, que existem 3, que um é na cabeça, um é no tórax e o outro é na barriga. Na medicina indiana se fala sobre isso, na cabala judaica se fala sobre isso, no enneagrama se fala sobre isso. Então, nos ritos xamânicos se fala sobre isso. Então, na verdade, intuitivamente, o humano já tinha conhecimento disso. Só que agora que a gente está levando para as pesquisas científicas de fato, né? O cérebro cardíaco, né? Então, ele está no complexo do coração. Como é que a gente chegou a esse ponto de falar que seria um centro cerebral? Depois que os transplantes cardíacos começaram a ser usados, né? Começaram a ser feitos os transplantes e aí aconteceram algumas coisas diferentes. Então, esse cérebro ele é estudado desde dos anos 60, tá? No Colorado, nos Estados Unidos, existe um instituto que estuda o coração, mas como o cérebro, eles são especializados nisso. E assim como o cérebro da cabeça, por mais que a gente estude, a gente ainda não entende, tá? Então, o que aconteceu depois desses transplantes? Começaram a ser relatados que as pessoas, e tem um caso, que tem até um livro, que é de uma bailarina, o nome do livro é A Voz do Coração, que ela quando ela acordou e se recuperou do transplante, saiu do hospital, a primeira atitude que ela teve foi pedir uma cerveja. E ela estranhou, porque ela nunca tinha bebido. E ela tinha muito desejo de uma cerveja específica, de um nome X lá. E depois ela verificou que o doador desse coração, ele era fã dessa cerveja. Então, essa pessoa, ela desenvolveu um pouco mais e fez um livro. Existe um médico, que é o Paul Pilson, que ele fez uma pesquisa de 10 anos entrevistando pessoas que tinham sido transplantadas, né, transplante cardíaco, e ele fez um levantamento de 150 histórias, o qual ele embasou toda uma tese dele sobre essa questão de memória através dos tecidos do coração mesmo. E o que acabou sendo comprovado é que o coração, ele tem vários tipos de neurônio, neurotransmissores, ele atende todos os critérios necessários para ser considerado um cérebro. E que, como o cérebro, ele aprende, ele lembra, ele sente, ele pressente, e nesses casos específicos de transplante, inclusive, ele consegue ressignificar, recriar novas trilhas neurais para adaptar a esse novo contexto de uma nova vida. Também ele produz hormônios, assim como o cérebro, que eram considerados produzidos apenas pelo cérebro, sendo que um dos hormônios mais produzidos é a ocitocina, que a ocitocina é o hormônio do amor, né? Aquele hormônio que a mulher, quando está gestando e depois que pare, ela tem muita produção de ocitocina para fazer vínculo com esse bebê e que gera um sentimento de adaptação maior, de tolerância e de adaptação ao convívio social, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui.
Mas, na verdade, o que acaba acontecendo? Como todos nós, pelo menos dessa nossa geração, a gente escuta desde criança que o cérebro é na cabeça, o que acontece? Se constrói uma consciência coletiva de quando se fala em cérebro, eu penso na cabeça. Então, tudo aquilo que eu não reconheço, eu acabo prejudicando o funcionamento, por incrível que pareça, né? Então, quando eu não reconheço que existe um centro cerebral aqui no coração, esse centro ele começa a não ter um funcionamento perfeito. Então, dentro desse Instituto do Colorado, o que eles propuseram? Que fosse estimulado esse cérebro. Então, o cérebro cardíaco em contato com o cérebro da cabeça, e notaram que depois de um tempo, conforme esse exercício foi sendo feito, as pessoas elas foram se tranquilizando, né? Se tranquilizando e o sentido da vida começando a ter um sentido mais profundo. Por quê? Porque quando o cérebro do coração vai tomar uma decisão, ele tem um padrão lógico diferente do que o cérebro da cabeça. Ele não quer simplesmente agir e terminar aquela ação logo, né, e resolver esse assunto. Ele vai para uma temática mais profunda. Ele verifica o ambiente devido a esses hormônios que tem a interação com o ambiente e ainda consulta algo que se chama matriz da alma. Então, se fala que no átrio direito do coração é o casulo, é o lugarzinho onde tem a memória da alma. Então, aquela memória que ela é anterior a esse nascimento, que traz o registro de qual experiência da vida eu vim fazer aqui na Terra. Né? Todos nós sabemos que existe algo que transita aqui, né? A gente não é só um corpo que anda. Para surgir um ser, é necessário que haja os dois gametas do pai e da mãe, mas também tem um milagre ali que acontece, que é a entrada dessa consciência. E essa consciência, ela vem para fazer algum experimento. Ninguém vem para dar um passeio aqui na Terra e retornar. Até pode ter, né? Mas a gente vem com o propósito de fazer uma experiência. Eu gosto de brincar também que nós, aqui na Terra, somos cientistas. A gente vem experimentar algo muito legal, né? Então, dentro do átrio direito fica esse registro. E conforme eu vou vivendo as experiências da vida, esse propósito ele vai sendo conferido para ver se eu tô ok. Se eu tenho esses dois centros cerebrais desintegrados, né, não desintegrados, mas com uma comunicação não perfeita, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela traz angústias, e isso eu vejo aqui no consultório, né? Traz angústias profundas, mas não consegue conectar com uma ação que ela vá em busca de algo que dê um acalento. Então ela chega dizendo, eu tenho uma dor profunda, eu tenho uma falta de algo que eu não sei o que é, que eu não consigo dimensionar e eu não encontro o caminho para sanar essa dor, né? E o que me cabe agora é tomar um antidepressivo que me foi receitado para que eu acalme essa dor, né? E a dor. E qual é a grande questão? A grande questão é que essa dor que surge, ela tem um propósito, né? De fazer valer essa estadia aqui, de fazer valer essa viagem aqui, né? Então, mais uma vez, todos os sinais que o corpo dá têm um propósito profundo, um propósito que realmente faz sentido, né? Fora o cérebro do coração, nós temos o cérebro da barriga. Então, o que é esse cérebro da barriga, né? O cérebro entérico, que a gente chama,
ou o cérebro do intestino delgado. Então, esse cérebro, ele inicia, é o maior cérebro que se tem, né? Os pesquisadores já começam a falar que ele é o cérebro primário, que ele é o cérebro principal. Ele inicia na parte posterior da garganta, onde tem aquela campainha, e ele vai por todo o trato digestivo, vai até o ânus, né? E ele tem em torno de 500 milhões de neurônios, este cérebro. Então, imaginam assim, ele tem uma importância fundamental, né? Eu acho legal, assim, trazer um conhecimento, porque o que está acontecendo aqui? Quando eu estou falando desses conceitos, a gente começa a abrir uma base de conhecimento para que eu saiba que isso existe e eu comece a criar uma consciência de que isso existe. Logo, eu posso acreditar e estes cérebros podem começar a agir, a interagir com a gente com mais eficácia. Se eu não acredito que algo exista, se eu tenho uma crença muito forte que algo não existe, dificilmente eu vou enxergar isso aí. Se eu disser assim, não é possível chegar lá, dificilmente eu vou chegar, né? Existe uma história que quando chegaram as caravelas no Brasil, os índios, eles não viram porque era um símbolo que eles nunca tinham visto. Por exemplo, quando passou um avião, eles já tinham visto uma águia, já tinham visto pássaros grandes, né? Mas nunca viram, por exemplo, sei lá, uma baleia andando em cima da água. Então, eles não tinham esse código no cérebro. Logo, não conseguiram enxergar. Então, o que a gente está fazendo aqui é falando desse conceito da interação desses três cérebros para que a gente possa colocar em ação. Então, sobre o cérebro entérico, eu gosto de falar que as primeiras espécies que chegaram na Terra, elas não tinham coração, nem muito menos cabeça, muito menos o cérebro da cabeça, né? Por quê? Porque as primeiras estruturas, elas precisavam só comer e gerar energia. Logo depois, isso não é espécie humana, é espécie em cima da Terra, né? A vida. Logo depois, foi se desenvolvendo para o segundo centro cerebral. Então, primeiro centro cerebral, só o intestinal. Só esses comandos intestinais, que é em busca, o que o intestino faz? Ele busca comida, digere, gera energia, trata da proteção, dos instintos de preservação da vida, logo proteção e procriação. É isso que o intestino faz, né? Então, para estarmos vivos aqui, os neurônios do intestino precisam estar bem nutridos, né? Logo depois, o que começou a surgir nas espécies foi a circulação. Então, surgiu o segundo cérebro, né? A circulação dessa energia, a vida expandindo, e depois, em outra fase, veio a necessidade do movimento. Então, os seres começaram a se movimentar aqui na Terra. Da mesma forma, por mais que pareça estranho, no feto humano acontece a mesma coisa. Então, assim, num primeiro momento, a gente tem um conjunto de células neurais que vai formar o cérebro, né? Então, é um tecido plano que ele vai se curvando, né? Vira um tubinho, e esse tubo vai formar a nossa coluna, e uma extensão vai subir, que vai ser o cérebro. Isso no feto, né? Só que antes de formar o cérebro, aflora Então, antes desse cérebro formado, aflora essa ramificação e vem direto para o abdômen do que é, né, um embrião de semanas. E logo depois, esse afloramento, ele acontece no centro do tórax,
Então, já existem os comandos para gerar energia, já existe o comando, aí começa a pulsar o coração do feto, e logo depois termina a formação do cérebro da cabeça. Tá? Nós também temos esse mesmo sistema. O que isso significa? Né? Que a inteligência que nós temos aqui no nosso abdômen, ela é muito ancestral. Ela é muito ancestral. Ela trata dos nossos sentimentos viscerais, né? E mais, aí peguei informações, né? 95% da serotonina do corpo é produzida no intestino delgado, é produzida no cérebro entérico. Então, serotonina, para que a serotonina para que serve, né? A gente geralmente escuta que ela é acionada quando a gente está com depressão. Então, ela traz a regulação do humor, da disposição, da libido, do sono, né? Da memória, do aprendizado. Está intrinsecamente ligado a esse movimento da vida, de viver. Também no intestino é produzido a mesma substância psicoativa que tem no Valium, no diazepam. Então, que é a benzodiazepina, tá? O que isso tem a ver? Vocês lembram quando eu falei daquele tubo que forma aqui a coluna? Boa parte desse tecido embrionário, ele acaba sendo destinado à formação do nervo vago, que é um nervo que vai do cérebro até o intestino, passando por todas as vísceras. Então, os pesquisadores acabaram identificando que boa parte da comunicação que passa por esse nervo vago, e que vai passar pelos 3 cérebros e por muitas glândulas e quase todos os órgãos, né? Ela vai do intestino direto para o cérebro. Então, o grande responsável de tranquilizar o cérebro da cabeça é o nosso intestino. Eu anotei uma outra informação aqui também que eu achei interessante, que são as pesquisas sobre síndrome do intestino irritável, né? Que tem surgido a cada dia mais. Então, a gente encontra pessoas que com muito problema de digestão, intolerâncias, e aí foi associado essa síndrome a traumas registrados, que ficam registrados no cérebro, mas que acabam de alguma forma impactando nesse processo de busca de acalmar esse trauma cerebral. E aí o intestino acaba, através da sua plasticidade, porque é um cérebro, criando padrões de defesa, e acaba se desenvolvendo essa supersensibilidade, né? Então, ele identifica a qualquer momento um estresse e já gera uma reação, né? E que seja pungente, que seja clara de identificação. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Então, anotei algo que eu achei muito legal, que é assim, ó, inconscientemente, aí tem um livro que eu adoro, que é O Discreto Charme do Intestino. e que esse aqui, ó, que quem quer saber um pouquinho mais sobre os funcionamentos que a gente não controla, porque quando vem uma grande ira, tenha certeza, é da pança que vem.
né? Quando vem um grande desejo, é da pança que vem, tudo vem daqui, da nossa barriga, né? E aqui nesse livro falou assim, ó, que a gente há muito tempo associa as nossas emoções viscerais ao intestino. Então, acabou falando assim, que os nossos medos, quando a gente fala dos nossos medos, é muito comum que a gente fala assim, ele deu um cagaço, né? Ou ele borrou as calças, né? Tava com medo, borrou as calças. Tomou um cagaço, levou um cagaço, né? Quando a gente está no limite dos nossos esforços, a gente pede o pinico. Quando eu acabo engolindo coisas que eu não quero, eu estou tendo que digerir essa situação. Eu acabei engolindo sapo, que também é do trato digestivo, como eu falei, né? Desde a garganta até o ânus, né? Quando a gente tem alguma crítica que não desce na garganta, o que a gente diz? Foi azedo, né? Foi difícil de engolir. Quando eu faço um grande esforço, que a gente faz das tripas do coração. Então, a gente já tem inconscientemente esse movimento desperto dentro da gente. E aí o que acontece? Acaba, né, devido ao que aprendemos, a gente sobrecarregando esse cérebro aqui. Que esse cérebro é um grande executor, mas se eu não der regras muito bem definidas para ele, eu acabo estressando, sobrecarregando e gerando exatamente isso que acaba chegando aqui no consultório, né? Dizendo, eu não sei mais que caminho eu vou, eu não sinto mais alegria, eu não consigo me conectar, eu não sei nem ao que eu pertenço mais. O cérebro do intestino também, ele tem muito vínculo com o nosso eu, com o nosso eu primordial. Então, muitas vezes, quando se está desconectado de tudo, fortalecer esta parte do corpo, cérebro, intestino, é fundamental. E aí, de certa forma, se a gente for olhar, né, para a alimentação que tem mais abundância para nós atualmente, é uma alimentação que não propicia, estou falando no geral, né, tem quem se cuide, mas não propicia uma boa saúde intestinal. Né? É muito comum as pessoas falarem, eu não evacuo todos os dias, né? Evacuo de dois em 2 dias, ou se não, com muitas indisposições. Isso interfere diretamente em eu ter consciência de mim mesmo, né? Em ter consciência de como eu ajo comigo, como eu me protejo, como eu me defendo, como eu tenho discernimento do que é benéfico ou que não é benéfico para mim. Então, isso está diretamente associado a esse instinto, o instinto primordial de preservação da vida. Então, conforme eu estou falando, né, acredito que dê para perceber assim, o quanto é importante que esses 3 centros estejam sempre em total comunicação, né? E para que isso aconteça, então eu trouxe uma técnica para a gente aprender, tá? Aqui é até as 9 horas, né? Então temos mais 12 minutos aí. Dentro do sistema Body Talk, existe uma técnica base que ela se chama o alinhamento dos córtex cerebrais. O porquê isso? Porque mesmo sendo o cérebro da cabeça, o nosso hemisfério direito, ele tem sinapses que são mais criativas. Então, do lado direito do cérebro, a criatividade ela é ampla. Do lado esquerdo do cérebro, o foco, a métrica, a matemática, ela é mais presente.
Então, se eu tô, e é comum que eu tenha mais atividade num hemisfério do que no outro. Então, equilibrar os dois hemisférios é uma técnica base. Então, todo mundo que vem aqui, eu acabo ensinando como é que a gente deixa o córtex, né? E técnica de córtices é o plural dos dois córtex. Então, como a gente equilibra o córtex, esse conjunto aqui. Mas não adianta eu equilibrar o córtex se eu não estou comunicando o cérebro da cabeça com o cérebro do coração e o cérebro entérico. Então, a minha proposta é, num primeiro momento, eu vou ensinar uma técnica que faz com que a gente traga um equilíbrio entre os três cérebros, tá? O que eu preciso dizer é que é muito comum que muitas pessoas não tenham esses dois cérebros, o cérebro cardíaco do coração e o cérebro da barriga, do intestino, desenvolvidos ou funcionando, não percebam eles funcionando, eles funcionam num momento de estresse, né, de um processo de luta e fuga. Então, quando a gente estiver fazendo a técnica, talvez não sintam a vibração conforme eu vou falar. Mas é uma questão de insistência e de verificar o benefício que vai ter. Como é que a gente ativa o cérebro, né? Fazendo vibrar. E como é que eu vou fazer o cérebro vibrar? Os cérebros vibrarem, né? A gente vai entoar um mantra conhecido para todo mundo, que é o mantra Om. Tá? Então, como é que se faz ressoar um mantra? Eu vou ficar numa posição confortável, mais ereta. Vou convidar que vocês coloquem os pés no chão. Então, quem está com o pezinho dobrado, coloca o pé no chão, né? Lembrem que a gente tem uma coluna, que a gente tem um diafragma, que a gente tem um pulmão, né? Então, vamos usar bem esse ar, esse pulmão. E aí a gente vai inspirar pelo nariz. E aí o mantra é o Om. Então, se joga o som para o céu da boca, tá? Então, vai ser... Não façam ainda. Depois eu vou chamar vocês, tá? Só um pouquinho. Então... É isso aí. A gente vai tocar no primeiro cérebro e quando fizer o mantra, a gente vai jogar o som para cima, tá? Por que a gente coloca a mão? Porque vibra. A gente vai mantrar 3 vezes o Om na cabeça. Logo depois a gente vai botar a mão no coração, vou estar fazendo com vocês, vocês olham, e a gente vai cantar o mantra na boca, mas pensar no coração, como se eu estivesse jogando o som dentro do coração. E logo depois fazer um mantra e jogar na barriga. Então, vocês toquem na barriga e a ideia é que sinta vibrar, tá? Então, agora vamos fazer todo mundo junto. A intenção é integrar os 3 cérebros, tá? E vamos lá. 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. Mais uma. No coração.
novo. A última. E agora na barriga, as duas mãos. Então, com o tempo, conforme vai fazendo, depois que faz aqui no entérico, gera uma sensação, uma descarga de descanso, de conexão muito profunda. A ideia é que depois de fazer o mantra Om nos 3 cérebros, a gente vai equilibrar agora o córtex cerebral. Então, essa é a segunda técnica. Como é que se faz? A gente vai usar a mão como se fosse uma ponte para equilibrar, passar a onda eletromagnética, elétrons e química também, de um hemisfério para o outro, com o foco de manter os 2 hemisférios equilibrados. Por que equilibrados? Porque aqui está o nosso executor. Tudo aquilo que foi determinado pelos outros cérebros, esse aqui vai executar, agora de uma forma equilibrada. Então, a primeira posição vai ser um pouquinho acima da nuca, na base do crânio. Coloca a mãozinha atrás. E aí, com uma das mãos, a gente vai dar batidinhas de leve, como se fossem gerando uma onda, tá? De conexão entre os 2 hemisférios, né? Vinculando os 2 hemisférios. Dá umas batidinhas aqui no cérebro. E aí, o comando é para gerar os movimentos, para fazer acontecer aquilo que foi determinado pela integração dos cérebros, mas que esses novos comandos sejam gravados no coração. Então, a gente está gravando a memória desse reequilíbrio no coração. E incorporando na nova identidade. Então, batendo no entérico. E vamos para a segunda posição. Um pouquinho mais acima. Inspira fundo. Bate na cabeça, levemente. Sempre inspirando e expirando. Bate no coração. Quando eu inspiro, o corpo faz o escaneamento nas partes mais sutis. O corpo, então, faz um escaneamento nas nossas emoções, sentimentos, pensamentos, nos insights. E quando eu expiro, o escaneamento é feito nas partes mais densas. Então, é feita uma verificação nos ossos, nos músculos, nos órgãos. Agora eu vou mudar a mão aqui para cima da cabeça e posso bater em cima da mão, equilibrando esses 3 centros na barriga. Na frente, na testa. E agora a última etapa. Vou colocar as mãos do lado da cabeça. Eu solto uma das mãos e vou colocar no cérebro da cabeça.
no cérebro cardíaco, no cérebro entérico. Coloco a mão aqui do lado, solto a outra, bato na cabeça. Dou toquezinhos, tá? Não precisa judiar. No coração e no entérico. Logo depois segura. Ai, respira. Então, assim, ó, geralmente eu sugiro para as pessoas que antes de tomar uma decisão, ou acordou de manhã, está muito estressado, ou precisa ir para uma reunião, ou até mesmo, eu tô angustiado. Tem pessoas, assim, ó, tem pessoas que vieram aqui me relatando síndrome de pânico e apenas com o reequilíbrio do córtex já conseguiram evoluir, assim, ó, muito. Depois que eu ensino a integração dos 3 cérebros, é outra realidade, tá? Para as questões de intolerância, enxaqueca, falta de sono, um maior discernimento sobre situações específicas. Então, eu gosto muito de fazer, eu tô com um problema. E aí, às vezes, parece que não tem saída, né? Então, eu paro, né? Faço os mantras e faço o reequilíbrio de córtex. E assim, ó, surgem ideias fantásticas. Então, essa é a minha contribuição para vocês. Eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém quer perguntar alguma coisa. Estou à disposição aqui. Bom, assim, ó, de qualquer forma, eu fico à disposição, né, lá no grupo. Vocês vão me ver, eu não sei se vão ver, né, talvez estejam fechados também, mas os próximos encontros dessa semana eu vou estar participando também. O meu nome é Mônica, com 2 N's, Menegoto, com 2 T's. Vocês me encontram no Instagram, no Facebook, tem o meu site, e ali no grupo tem o WhatsApp. Qualquer coisa vocês vão lá, captam o WhatsApp, ou falem com a Débora, falem com o pessoal do Movimento de Expansão, e aí podem me fazer as perguntas ou compartilhar alguma experiência que tiveram depois desse conhecimento que a gente acabou compartilhando aqui. Eu não vim para ensinar nada, eu vim apenas para compartilhar um pouco do que eu tenho tido de experiência, né? E assim, ó, pena eu não consegui falar um pouquinho sobre a minha vida aqui, né? Mas eu digo, eu sou formada em ciências contábeis, eu trabalhei 26 anos na área contábil, e durante os últimos 10 anos dessa jornada, eu estava totalmente guiada pelo cérebro da cabeça, e sou grata a ele, né? Porque me cuidou durante um tempo, mas cheguei num momento onde adoeci, me desconectei de mim, né? E precisei fazer uma jornada de aprendizado muito profunda. E se eu tivesse tido acesso a essa informação, eu tenho certeza que teria sido de uma outra forma, né? Eu acho que não existe certo, não existe errado, todas as formas são formas, tudo são experiências. Mas hoje, graças a esse processo, eu estou nessa jornada aqui fantástica, que eu recebo pessoas, aprendo todos os dias e me acordo com muita vontade de viver, muita vontade de compartilhar, muita vontade de aprender, muita vontade de curtir, de nutrir. Então,
vale a pena, né? E é isso aí, vale a pena compartilhar. Mônica, Débora, tô aqui. muito obrigada, querida, por essa oportunidade, viu? Amei, Mônica. O pessoal tá todo falando aqui. Eu ia te fazer uma pergunta antes, mas daí no fim tu respondeu a pergunta antes de eu perguntar. Que era quando que a gente usa, porque tem vezes que eu te mando mensagem, Mônica, aconteceu isso. Tu manda, faz isso. Aí eu vou lá e faço e daí eu melhoro. Eu ia te perguntar quando se usa essa técnica, e tu acabou usando, quando tu acabou falando sobre isso, né? Que é antes de quando acorda, né? Se tu tá com um dia mais estressado, se tu tá precisando tomar uma decisão. O pessoal aqui tá todo comentando, vou dar uma lidinha aqui, ó. Pode falar. Deixa eu falar uma outra coisinha também. E, na verdade, o que acontece... o nosso corpo, ele tem... É aquilo que eu disse, ele tem funções físicas, ele tem funções emocionais e tem funções de consciência. Cada partezinha dele tem funções diferenciadas. Então, se eu tenho uma pele, por exemplo, que ela tem a função de me proteger, né? De me proteger, de me dar uma identidade, de me dar o toque, né? Daqui a pouco eu tô percebendo que a minha identidade não tá tão firme, né? Que eu tô com, sei lá, problema de autoestima, né? Esse é um bom momento. Eu penso na minha pele, sabe? E vou fazer um reequilíbrio desses 3 centros cerebrais, né? Para eu poder pegar toda a inteligência disponível, né? Assim, o cérebro da cabeça, ele é super importante, porque é ele que me auxilia a traçar uma estratégia de como eu vou tornar todo esse meu instinto, toda essa minha memória, sabedoria, né, emocional, em realidade. Então, se usa para tudo. E aí, o que eu ia te perguntar agora que veio nesse contexto que tu trouxe? Precisa colocar uma intenção, porque às vezes tu pede para eu pensar em alguma coisa, né? Quando eu tô fazendo o exercício, precisa colocar a intenção ou não? Só fazer o exercício de qualquer forma? Não precisa colocar intenção. Tu vai ter resultados diferentes. Se tu colocar intenção, tu vai ter um maior discernimento sobre aquilo que foi intencionado, né? Se fizer... Eu, por exemplo, enquanto eu atendo, sei lá, 6, 7 pessoas por dia, né? Então, entre uma sessão e... Quando eu estou fazendo o realinhamento de córtex em vocês, então, chega o cliente... A primeira coisa que eu faço é equilibrar o córtex. Por quê? Não adianta eu perguntar para o corpo dele algo se ele está com o córtex, né, desequilibrado. E aí já faço um realinhamento dos 3 cérebros, mas não faço on, né? Eu já tenho o on dentro de mim, então já coloco. Enquanto eu estou fazendo em vocês, eu estou fazendo em mim também. Então eu faço, a cada troca de cliente, eu faço o córtex. Por quê? Para que eu tenha discernimento sobre o que está acontecendo, né? E às vezes antes de dormir, ao acordar, também faço. Então, eu sou a louquinha do córtex, né? Paula, antes de todas as reuniões, então tá combinado, né? O que nós vamos fazer? Já sabe, né, Paula? A gente vai fazer sessão, a gente vai colocar o vídeo da Mônica e vamos fazer a sessão antes das nossas reuniões para ter mais discernimento nas reuniões, né, Mônica? Tu sabe que eu tenho uma colega que é terapeuta também, a Ana Marcela, e que ela comentou um dia que ela e o marido, antes de terem uma DR, eles resolveram começar a fazer o córtex. E diz que o resultado é outro. Olha então, aí! Vai a dica já para relacionamentos. Olha aí, ó. Que vai ser na quinta-feira, né? Quinta-feira, relacionamentos. Isso mesmo, gente. Mônica, muito legal, amei. Tu sabe, né? Sou tua fã amanhã. Inclusive, tá, gente? Não fiquem com inveja. Eu tenho horário marcado com a Mônica amanhã às 18 horas. Antes do nosso encontro, do nosso próximo encontro amanhã, vou ter a minha sessão exclusiva.
Então, eu sou muito fã da Mônica, amo mesmo, mando todo mundo lá, mando minha família, mando meus amigos, mando namorado, mando todo mundo pra Mônica, porque é demais essa experiência de fazer um body talk com ela. É sensacional mesmo, assim, é algo sem explicação. Eu, de todas as terapias, eu acredito que foi, assim, uma que... É o que eu acredito, é o que eu sempre te falo, né, Mônica? É o que faz sentido para mim. Então, para mim, que acabo sendo uma pessoa super racional, porque eu sou, né? As pessoas acham que, né? Não, que não, mas eu sou uma pessoa bem racional, né? Eu sou daquelas bem científicas, assim, né? Eu sou daquelas pessoas mais só acredito vendo. Então, é uma coisa que faz sentido para mim do início ao fim, o processo do body talk. Tanto é que eu acredito tanto que realmente funciona para mim, né, Mônica? Funciona mesmo, assim, eu tô doente, eu consigo melhorar com os exercícios. E funciona. Então... E funciona porque, na verdade, a gente abre espaço para escutar o que o corpo está falando, né? E realmente, eu trabalho com isso porque faz muito sentido para mim. Exato. Faz muito sentido. Gente, então eu vou continuar aqui, Mônica, antes da gente terminar, eu vou passar aqui a bola para mim, tá? Mas muito obrigada, adoramos. Tá tudo guardadinho aqui, tá a gravação, depois te mando, Mônica, para te falar. Gratidão, gratidão. Gratidão a todo mundo que resolveu aparecer. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar. Depois. Desculpa, deixa eu falar antes de eu terminar, eu vou falar aqui, ó. Porque tem um monte de gente. Maravilha, obrigado pelo conhecimento compartilhado, achei incrível, vibrou tudo aqui. Que bênção. Muito interessante a sensação de relaxamento durante o exercício. Que maravilha, obrigado pelo conhecimento compartilhado, achei incrível, vibrou tudo aqui de novo. Muito bacana, gratidão por essas informações. A Mônica é divina, super recomendo. Obrigada, Mônica, abordagem interessante. Obrigada, movimento de expansão. Amei a Mônica, é a Rodrigues, parabéns. Obrigada, Mônica, gratidão. Vou pesquisar os livros que mencionou, grata, obrigada. Mônica traz sempre uma excelente contribuição para os nossos despertar, gratidão. Deixa o teu contato. Eu vou colocar, eu acho que o WhatsApp, porque a Mônica tá lá no grupo, tá, gente? A Mônica tá nesse grupo que a gente está participando aqui no grupo da Semana da Sintonia. Mas acho que eu posso colocar lá Posso colocar lá teu coloca sim. Sim, gratidão. Coloca sim. Depois, parabéns, excelente. Deixa eu ver. Mônica maravilhosa, vocês não imaginam. Mônica, essas técnicas. Mônica, essas técnicas todas te ajudaram a achar o teu propósito, transição de carreira? A Mônica dá cursos. Olha aí, Mônica. Bom, dá para responder? Dá para responder rapidinho. Tá. Então, assim, não dou curso. Esse sistema que eu trabalho, ele existe todo um protocolo para poder se tornar terapeuta, para fazer a certificação, é bem exigente, né? E não dou curso. Sim, eu durante 10 anos, todas as terapias que eu fazia para não enlouquecer como contadora, eu fazia terapia e fazia o curso, fazia terapia e fazia o curso, fazia terapia e fazia o curso. E aí, então eu tenho muitos cursos, né? Acontece que quando eu conheci o Body Talk, quando eu saí da maca, eu disse, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Então, eu acho que existe um momento, e durante esse processo, qual eu fazia curso e não aplicava e voltava a ser contadora, isso me gerou muita angústia. Agora eu olho e vejo que é tudo parte do caminho, entendeu? Por isso que eu falo que integrar os cérebros faria a diferença para mim. Muito legal. Acho que eu respondi, né? Sim. Tá ótimo. Então, eu tinha mais uma coisa para falar, mas agora eu me perdi. Então, eu vou passar para mim aqui, que eu vou finalizar aqui. Legal. Vou deixar teu contato lá, Mônica, tá? Então, vocês entrem em contato com a Mônica, marquem a sessão de vocês, porque vale realmente a pena.
E eu vou entrar aqui. Deixa agora eu. Oi, cheguei. Então, brigadão mais uma vez, brigadão a todos vocês que estiveram aqui, se escolheram na noite de hoje. Ah, deixa eu lembrar que era importante essa pergunta que eu ia fazer para a Mônica, meu Deus. Não é bem uma pergunta, na verdade, é algo que é constatado, que eu acredito muito, que eu falo para todo mundo, né? Que é uma bandeira que eu levanto, que as nossas doenças, né? Para entrar na questão das doenças também, né, Mônica? Elas são bem como tu falou ali no início, né? Elas são os sinaizinhos do carro, né? Estão querendo te trazer um sinal sobre algo emocional teu que a gente não acessou, né? E aí o corpo começa a te trazer essas mensagens. Então é muito isso, assim, né? Eu sou uma pessoa que acabo, né, tendo isso e me observo muito, dou muita consciência para quando eu tô com algum problema, né, físico, querendo ou não. Então, se vocês estiverem sentindo alguma coisa também, é bem interessante conversar com a Mônica. Então era isso. Fechamos aqui com a Mônica. Temos aí uma semana inteira pela frente. Temos amanhã o Brits, que vai falar sobre propósito, que a Fabiana acabou de perguntar. Então, Fabiana, se liga amanhã, que amanhã vamos falar especificamente disso, carreira e propósito. Então, todo mundo que tiver aí sem saber o que fazer, tiver meio, né, desorientado, não sabe como é que vai fazer esse processo de transição de carreira, amanhã vai ser o dia para a gente fazer isso. Que vai ser com o Luiz Brits, e ele é constelador familiar. Então, ele vai trazer dentro da proposta da constelação familiar esse conteúdo de propósito e carreira, certo? E agora, e daí quarta-feira vamos ter a Lucinara, eu sempre confundo o nome dela. A Lucinara, consegui, falando sobre relacionamento. Na quinta-feira a gente vai ter Henrique Amaral, né, que é nosso super parceiro aí também, falando sobre espiritualidade. E na sexta-feira a gente vai ter o Rodrigo Miranda, também super nosso parceiro, falando sobre questões financeiras, sobre o nosso, né, como a gente vai se organizar financeiramente, vai aumentar nossas finanças. É mais relacionado à nossa questão comportamental também, essa nossa questão financeira, e o Rodrigo vai trazer aí o conteúdo dele pra gente na sexta-feira. Então vai estar muito bacana toda essa semana. E a gente quer convidar vocês, a gente vai colocar lá no grupo tudo certinho, mas a gente quer convidar vocês também para virem participar pessoalmente do nosso super evento no dia 27 de outubro, que vai ser no Araújo Viana. Então, aqui, essa concentração dessa semana gratuita é muito relativo a sintonizar a nossa vibração, que é isso que a gente vai falar nesse nosso super evento aí no dia 27 de outubro, como sintonizar essa nossa vibração. Então, a gente vai ter palestrantes que vai trazer todas essas questões energéticas aí pra gente. A gente vai ter, né, Marcelo Gleiser vindo da Flórida aí para compartilhar o conhecimento dele no movimento de expansão aqui no Araújo Viana. Então é muito legal. Ele é um físico que fala sobre espiritualidade. Então tem tudo a ver aí com tudo isso que a gente está falando. O Henrique Amaral também vai ser um dos nossos palestrantes, e Maura de Abonese também, que é super master blaster na questão de física quântica. Então tá muito legal esse nosso encontro. A Paula vai passar aqui para vocês um videozinho, e aí depois a gente vai passar para vocês o link do nosso, para vocês também poderem participar aí do nosso evento. A gente ainda está no primeiro lote, então tem ingressos de R$69 a R$299, porque o lugar lá é gigantesco, então vocês podem aproveitar agora ainda para fazer a inscrição de vocês, aproveitando o primeiro lote. Certo? Paula vai passar o videozinho aí para nós? Boa. A gente ir encerrando. Vou colocar tu no spotlight agora. Já peguei a manha. Eu já posso? Já está. E a gente não testou antes, né? Não testamos, mas deu certo. Isso. Tá indo certo. Pega aqui. Tem que clicar. A gente tá olhando toda a tua pasta. Tá olhando toda a tua pasta. Então, primeiro tu deixa o vídeo
Tu deixa o vídeo no salvo no teu... Tira aí, tira tudo. Sai. Calma, mulher. Agora tu me tirou aqui do negócio. Tá, stop sharing, tá? Isso. Parei. Aí tu salva o vídeo no teu desktop Ah, tá. aberto. Tá. E agora dá share e aí ele vai aparecer. Calma, gente, calma, está chegando. Tudo sob controle, pessoal super amável aqui. Todo mundo, tá todo mundo relaxado. Mas não tá com som. E não tem som. Dá pra ler. Amanhã a gente prepara mesmo. Tá? Sem som não tem muita graça, né, amiga? Dá para ler. Deixar um mistério aqui. Digamos que o impacto da música faz toda a diferença. Tá, tira o espelho. Tá, gente, então a gente vai compartilhar ali com vocês, né, tudo. E tudo certo, e tenham uma noite maravilhosa, venham com a gente amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, para ter muitas transformações aí na vida de vocês. Eu adorei equilibrar os meus cérebros e os meus córtex. Obrigada. Então tá, beijo, uma boa noite, pessoal. Beijo.